lugar absoluta. Minha amiga e meu amigo querido, que alegria poder estar com você. E mais uma segunda-feira quente. Hoje eu acordei, eu vi aquele céu belíssimo, aquele sol que parecia que estava brilhando só para mim, mas ele brilha para mim, brilha para você, minha amiga e meu amigo, porque, afinal de contas, todas e todos nós viemos deste mundo para sermos felizes e sermos iluminadas por esse grande sol maravilhoso que Deus nos dá todos os dias. E hoje, aqui é o seu Papo Aberto, o seu canal de denúncia, de informação, de muito acolhimento. Martim, meu querido, o link já está aí prontinho? Esse é Martim, rapaz. Só não é Martins. Aliás, eu não sei se é Martins, se for Martins, é parente do meu marido, que também vira ali mais ou menos meio parente meu. Martim, meu querido, o link já está com você, Beatriz. Vamos fazendo com que esse link caminhe o Distrito Federal e este país, porque hoje nós temos aqui uma entrevista. Nossa, gente, eu estou extremamente orgulhosa e rouca de ansiedade esperando esse momento. Nós temos hoje um homem aqui. Vocês sabem que a pegada do Papo Aberto, ele é de valorização, empoderamento das mulheres. Nós queremos Boa Jornada o ano passado, queremos você eleita, não é? Queríamos uma outra jornada, um novo cenário político do Distrito Federal, mas eu não podia deixar de escutar esse homem que tem uma história de vida comprometida com a história do Distrito Federal. Daqui a pouquinho eu digo para você quem é esse homem. E olha, 19h10 aqui no Papo Aberto, na TVN Brasil, e eu, infelizmente, não gostaria de começar o nosso programa desta forma, mas, infelizmente, nós temos que falar, denunciar, porque esse é o seu canal. 15 feminicídios no Distrito Federal. 15 feminicídios no Distrito Federal. Rufino, Patrícia Rufino, estava na sua casa fazendo certamente a sua comida, o almoço para os seus filhos. Tem 4 filhos, 2 dos 4 estavam em casa, no Itapuã, quando o seu marido, porque eu não vou dizer companheiro, melhor ex-marido, que tinha sido casada com ela por 17 anos, estava 3 anos separado dela. Chegou em casa e resolveu, porque não há justificativa, brigou, violenta emoção, estava fora de si. Ele quebrou a pia da cozinha, e arremessou na cabeça da mulher com a qual ele viveu 17 anos, e com a qual ele teve 4 filhos. 2 deles estavam em casa, e viram essa atrocidade. 2 filhos menores, um de 8, outro de 11 anos, presenciaram o 15º feminicídio no Distrito Federal. E nós aproveitamos este momento para nos solidarizar com a família desta jovem e para exigir das autoridades competentes um compromisso com a vida de todas as mulheres do Distrito Federal e deste país. E para exigir daqueles que pleiteiam um cargo político no Distrito Federal, seja governo local, legislativo, que assumam a sua responsabilidade de verdadeiramente representar o interesse da população do Distrito Federal e minimizar esse quadro estrondoso de violência contra as mulheres. Esse é o seu Papo Aberto, o seu canal de denúncia, de informação e de muito acolhimento. Agora eu vou dizer para vocês quem eu tenho aqui hoje no estúdio da TVN Brasil. Esse homem que já foi deputado por 2 mandatos. Foi presidente da Câmara Legislativa. Teve sob a sua responsabilidade uma mega secretaria, tanto é que ele era chamado de supersecretário. Desenvolvimento Social, Trabalho, Direitos Humanos e Mulheres. Esse homem que contribuiu para o desenvolvimento sustentável dessa cidade. E é o homem
do alimento saudável, da alimentação saudável do Distrito Federal. Um homem que, olha, gente, não é por nada não, teve uma vida política apoteótica, e aí ele deu uma parada estratégica, porque as pessoas que entendem de política sabem o momento exato de parar e de recomeçar. Eu estou falando para vocês do nosso querido amigo, candidato a Senado, pelo PDT, Joivale. Meu querido Joivale, seja muito bem-vindo ao nosso Papo à Beça. Muito agradecido, eu fico muito feliz de estar aqui, de ver essa animação de Lúcia. Já trabalhei com Lúcia e é uma explosão de alegria, uma explosão de energia dessa pessoa maravilhosa que está sempre em defesa dos outros. Então, eu acho que nós estamos nesse momento, a sociedade precisa disso. A gente precisa sair dessa sociedade de alta competição e alto consumo para uma sociedade colaborativa e em rede. E essas são as redes que a gente pode fazer e construir para poder crescermos juntos, avançarmos todos os dias. Nesses momentos difíceis dessa verdadeira epidemia mesmo, de violência contra a mulher, nós precisamos estar juntos. Nós precisamos pessoas como Lúcia, que são guerreiras, que estão aqui representando, denunciando, fazendo, e assim nós podemos avançar e conseguir resolver as coisas. Eu saí da política para cuidar da minha família, para cuidar das minhas terras, para cuidar da produção orgânica, que eu sempre vivi disso. Deixando um legado e entendendo que a renovação é sempre muito importante. A gente não pode nunca se profissionalizar na política, porque como profissão é a mais vil das profissões, mas como vocação é a mais bela das vocações. E a Lúcia faz aqui, é vocacionado, é política. O que Lúcia faz, o Papo à Beça é política pura, mas é a boa política, não estou falando da política partidária. Estou falando da política que todos nós vivemos, o dia a dia. Todo dia nós somos seres políticos, porque nós somos seres que vivemos em comunidade, nós somos seres que vivemos se relacionando, né, uns com os outros. E é dessa relação que nós estamos falando, é dessa relação, dessa política de relacionamento que nós temos na nossa família, em casa, na escola, no nosso trabalho. E é essa construção que nós precisamos melhorar, azeitar, porque quando nós vemos, assistimos, vimos, ficamos sabendo de uma atrocidade como essa que acaba de acontecer no Itapuã. A gente precisa entender que essas relações precisam ser reparadas. A gente precisa entender que a nossa sociedade adoece a cada dia, nesse mundo que a gente vive e onde as políticas públicas precisam atuar mais e precisam ser prioridades para os políticos o tempo inteiro. Mas, infelizmente, Lúcio, que a gente percebe, e você sabe disso, a gente já conviveu muito tempo juntos, trabalhando juntos, a gestão pública, as boas práticas da gestão pública são fundamentais, os nossos equipamentos, os CEANs, os NAFABs, porque nós temos equipamentos que podem ajudar nisso, nunca são prioridade, né? São deixados de lado. Eu digo que os políticos e a política, ela se divorciou litigiosamente da boa gestão pública. Estão em lados opostos e nós precisamos refazer isso, nós precisamos fazer isso voltar, reconstruir essas relações, mudando o jeito de fazer. Nós estamos vendo isso acontecer há muito tempo. E eu fiquei de fora, 3 anos e meio agora, morando na fazenda, morando e vendo as relações, me relacionando com a comunidade local, entendendo a dor do cidadão, sentindo a dor do cidadão, né? Sem ter mandato, fora da política. E isso é uma coisa extremamente importante para o nosso amadurecimento. E eu volto agora com muita vontade de me entregar novamente, me entregar para servir. Eu acho que política é serviço. Quando a gente faz política de boa qualidade, de forma séria, é sacerdócio. E é muito bom quando a gente faz vocacionadamente, como você faz, Lúcia, como a gente vai encontrando pessoas que também fazem isso. E graças a Deus eu tive a oportunidade de voltar para essa fila e estou aqui me colocando novamente como candidato ao Senado. Esse é Joivale, o nosso candidato ao Senado Federal, e o número é 1, 2, 3. Aliás, Belzinha, Beatriz, cadê o compartilhamento dos links? Quero muita participação hoje aqui no nosso Papo à Beça. Joi, você foi, antes dessa parada estratégica, um político de grande sucesso e de grande representatividade. É um excelente profissional no ramo que você escolheu e sabe fazer muito bem. Querido,
O que motivou você a retornar para a política partidária? Bom, eu acho que a vontade de ajudar, sabe, Lúcia? Primeiro porque nós trabalhamos muito e nos conectamos com muitas pessoas, vimos a importância disso, vimos que na política você consegue, às vezes, com uma canetada, melhorar a vida de milhares de pessoas. Vou dar um exemplo. Você sabe, nós fizemos mais de 70 leis na Câmara, na realidade 71 leis. 2 emendas à lei orgânica muito importantes, muito ligadas aos idosos, mas as nossas leis foram muito ligadas à missão que nós nos colocamos no mandato, que foi transformar Brasília numa cidade sustentável. Sustentabilidade tem a ver com esse tripé e é importante, né? Ambiente, sociedade, social, pessoas, economia, né? E a cultura, né? A cultura local. Então, nós construímos essas leis, viemos trabalhando e vimos que era possível fazer a boa política. Essa é uma coisa muito clara para a gente. Eu tenho uma lei, algumas das nossas leis que prosperaram e são boas, aliás, todas as leis foram feitas com a participação das pessoas, né? Nós criamos um modelo, né, de montar um projeto de lei com a participação popular, com a participação das pessoas, o que é fundamental. As leis não podem surgir da nossa cabeça, tem que vir da nossa base, de quem nós representamos, né? O político representa, legisla e fiscaliza. Então, na representação, você tem que ouvir as dores para que a gente possa melhorar a vida das pessoas através de leis, de projetos de lei que atuem. Uma delas, o projeto que a gente fez na década lá, 2012, 14, não me lembro muito bem, mas o Banco de Alimentos hoje atende mais de 70 mil pessoas, com comida que era jogada fora, não porque estava estragada, por causa da condição daquele modelo, era um desperdício. Então, desse desperdício, a partir de um projeto de lei bem construído, que hoje é referência para vários países do mundo, né, que vêm aqui conhecer esse projeto, outros estados que vêm conhecer lá na SEASA, hoje a gente atende a 70 mil pessoas de instituições que não teriam comida para se alimentar nesse momento de crise, onde a fome assola as pessoas. A questão da saúde das crianças, né, especialmente na educação, onde nós construímos com outros deputados a possibilidade dos deputados, através das suas emendas, poderem investir nas escolas, né, a partir do PEDAF. Outra coisa fundamental, e a gente vê essa mobilização da Câmara, dos deputados, colocando seus recursos nas escolas para fazer as quadras cobertas, etc., melhorando o ambiente escolar, melhorando a estrutura. E agora eu deixei também uma emenda à lei orgânica que possibilita a descentralização dos recursos para as regiões de saúde. Significa poder colocar as emendas em toda a questão dos hospitais, das UPAs, etc., que tanto precisam, que tanto necessitam de agilidade nesse processo para melhorar essa infraestrutura. Então, essa é uma coisa porque eu voltei, né? Eu voltei porque eu quero dar prosseguimento a isso. Eu voltei porque, neste momento, eu acredito que a política do Distrito Federal, especialmente o Senado, precisa de um nome que tenha experiência, um nome que esteja maduro para esse processo, para bem representar na Câmara Alta, né? A gente entende que o Senado é a casa das federações, né? A casa da federação, a casa dos estados, e lá nós precisamos ter maturidade, ter currículo, ter experiência, ter condição de fazer uma boa representação do Distrito Federal com seriedade, para que a gente possa avançar nessas questões todas que são tratadas no Senado, e a gente tem esse sonho de trazer para cá a possibilidade de Brasília exercer sua vocação de capital da América Latina, né? De Brasília exercer sua vocação da capital brasileira de inovação, de ciência, de tecnologia, de educação, de saúde, de segurança, mostrando os exemplos para o Brasil inteiro, e o Senado pode atuar muito nisso, ajudando qualquer governador que ganhe, né? Ajudando qualquer presidente que ganhe, se estiver fazendo bem feito, se estiver fazendo bem para a cidade, não polarizando e fazendo, às vezes, muitas vezes, a questão da oposição irresponsável ou da situação acomodada, votando tudo que se manda. E eu não sou assim, meu perfil mostra isso na Câmara Legislativa, que eu nunca fiz isso, né? Eu sempre debati, eu sempre discuti, eu sempre fui atrás. Lúcia, você é prova disso, que a gente também sempre quis as melhores pessoas do nosso lado, independente da questão do amigo, do conhecimento, da indicação política, né? A gente sempre quis ter os melhores técnicos, as melhores pessoas, as pessoas mais aguerridas do nosso lado para fazer a diferença, para fazer melhor, para fazer aquilo que precisa ser feito para a população, porque
ela que sente a maior dor. Então eu quero me colocar e eu voltei para isso, com muita vontade, muita disposição para fazer uma diferença grande no Senado do Distrito Federal. Eu falo de fazer uma revolução no Senado brasileiro pelo Distrito Federal. Joy, meu querido, você é uma pessoa que conhece verdadeiramente os problemas das nossas 33 regiões administrativas. Eu estou aqui, meus amigos e meus amigos, queridos e queridas, com o nosso querido Joy Vale, 1, 2, 3, candidato ao Senado pelo PDT, aqui no Papo Aberto, o seu canal de denúncia, de informação e de acolhimento. Joy, como eu estava dizendo, você é uma pessoa que as pessoas se sentem representadas com você e por você. Você é uma pessoa que conhece os problemas da nossa cidade. Você, enquanto secretário de governo, você teve sob a sua responsabilidade uma secretaria que a gente considera o pulmão do Distrito Federal, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social. Hoje a gente tem visto um caos no serviço social no Distrito Federal. Pessoas morrendo nas filas dos centros de referência, pessoas que pegam umas filas enormes, um número diminuto de senhas e não consegue ser atendida. Meu amigo, como podemos mudar esse quadro? A primeira coisa, eu agradeço a Deus por ter sido secretário de Desenvolvimento Social. Foi um momento mágico, maravilhoso da minha vida, lógico que com muitos desafios, Lúcia, você acompanhou muito bem, mas um momento onde eu conheci verdadeiros cidadãos e cidadãs do Distrito Federal. Eu conheci pessoas apaixonadas ao extremo, que mesmo na condição de guerra, porque muitas vezes quando você vai ver o CRAS, é como se fosse uma praça de guerra, de pessoas precisando, necessitando, passando fome, violência, uma confusão enorme, e essas pessoas no atendimento, sem estrutura, fazendo o melhor possível, e a gente conseguiu, então, desafiá-las. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer nesse sentido é trazer autoestima para aquelas pessoas que cuidam. Eu falava, não sei se você lembra, na minha sala tinha escrito no vidro da sala, cuidar de quem cuida. Sem dúvida. Cuidar de quem cuida. Então eu acho que o governo precisa muito, e ele é baseado, lastreado em pessoas. Os governos são pessoas, não são estruturas, não é dinheiro, são pessoas, né? E eu digo que a política de Estado, quem faz é o servidor público. Então, a política de Estado, quem mantém é o servidor público, porque os políticos passam de 4 em 4 anos, o soluço acontece, como vai acontecer dia 2, e novos políticos, ou se fizer reeleição, as novas composições políticas também mudam muitas coisas. Então, a gente precisa primeiro garantir planos de longo prazo, né? Planos de longo prazo, no curto prazo da política. Nós fizemos um planejamento estratégico, organizamos, fizemos reestruturação, fizemos reformas para poder melhorar equipamento e também treinamos pessoas. Criamos os cursos de gerenciamento na escola de governo. Então, eu acho que é isso. A primeira coisa que nós precisamos fazer urgentemente é investir nas pessoas. Melhorar a qualidade da estrutura onde as pessoas trabalham. Dar confiança para as pessoas, desafiar as pessoas que estão lá, porque são pessoas qualificadas, apaixonadas, e eu aprendi claramente isso a fazer. Feito isso, nós fizermos esse trabalho de treinamento, qualificação, formação, amparar, cuidar dessas pessoas, isso nós podemos fazer muito rapidamente, é só mudar o modelo de governança. Não adianta eu ficar botando os apaniguados, né? Essa questão que muitas vezes se coloca, enche de gente, enchemos de pessoas, os políticos nomeados e etc., e esquece dos técnicos. Não é que não tenham pessoas boas que não são de carreira, tem, e nós devemos escolher. Nós devemos colocar também para dar um refresh, né, para dar um refresco, vamos dizer assim, refrescar a questão da gestão, né, pessoas mais apaixonadas, né, que trazem coisas novas nesse modelo. Mas, infelizmente, não é isso que acontece, e a maioria das vezes se colocam pessoas para se fazer campanha política, né? Então, isso precisa parar. A gente fez um modelo na secretaria que até determinado cargo, que seria subsecretário, nós temos que ter pessoas treinadas, qualificadas na escola de governo, de carreira, que vão tocar. E a outra é ter planos de longo prazo para o curto prazo da política. Não dá para você entrar lá e mudar tudo a cada 4 anos. Isso é gastar dinheiro à toa, isso é jogar dinheiro público fora, isso é desmotivar o quadro todo
E aí a gente está vendo o que acontece. E desrespeitar o trabalho que foi feito. Desrespeitar o trabalho todo e desrespeitar a população. Sem dúvida nenhuma. Desrespeitar aquelas pessoas para quem nós trabalhamos. A questão pública, e eu costumo falar, Lúcia, o pessoal teve muita confusão 4 anos atrás, que tinha que ser tudo privado, a gestor privado. Não, está certo, gente. A gestão pública e privada são 2 caminhos, tá certo? Porque o resultado esperado é diferente. O resultado esperado da gestão privada é lucro. E está certo, eu não estou reclamando disso, está certo, eu sou empresário. Eu preciso ter lucro para manter o meu trabalho. Então, estou caminhando nessa dimensão. O resultado esperado da gestão pública é outro. É a felicidade do cidadão. Eu preciso que o resultado do meu trabalho, dessa máquina, da atividade meio que eu faço, que eu pego o dinheiro das pessoas dos impostos, seja retribuir às pessoas, a esse cidadão, para que eles sejam mais felizes. Sejam felizes, né? Essa é a lógica. A felicidade está incluído um monte de coisas, o sucesso está incluído a questão do bem viver, das famílias, etc, etc, e a gente vai desdobrando tudo isso, tá certo? Mas eu tenho que garantir isso. Agora, na gestão pública, eu preciso sim usar as ferramentas da gestão privada. E aí eu construo todos os processos que precisam ter segmento para amadurecer. Agora imagine, muda o secretário 2, 3, 4 vezes, muda a política. E não pode mais acontecer isso. Então, quando você faz isso, você cria um decreto, esse decreto precisa virar lei, por isso é importante a visão sistêmica, né? A visão sistêmica eu tenho uma Câmara Legislativa, eu tenho a Câmara Federal, e eu tenho o processo. E eu tenho SUAS, é um sistema, esse sistema está delineado. Então, o que o governo precisa fazer? Fortalecer o SUAS nas suas bases. É claro, se eu fortaleço o sistema, esse sistema está trabalhado para dar resultado. Qual resultado? Opa, aí os resultados vocês vão ver. Não ter filas, todo o processo que a gente precisa para bem atender as pessoas que mais necessitam, que são aquelas pessoas que estão lá no CRAS. Isso mesmo, esse é meu querido Joivalho, nosso candidato a Senado Federal, e o número é 1, 2, 3, pelo PDT. Joy, você também foi o secretário das mulheres na gestão anterior. Eu tive a honra de trabalhar ao seu lado como subsecretária de Políticas para as Mulheres. Você era o secretário. E nós estamos vendo, hoje, no nosso país, uma diminuição extremamente significativa dos recursos para o enfrentamento à violência contra as mulheres neste país. Durante todo esse governo, neste ano, foi o ano de menor recurso destinado ao enfrentamento da violência contra as mulheres. Meu amado, a gente sabe que políticas públicas perpassam necessariamente pelo orçamento. Não há possibilidade de implementação, execução ou falar em políticas públicas sem orçamento. Mas não é necessário somente o orçamento destinado. É necessária a responsabilidade da execução desse orçamento. Como é que você analisa esse quadro, meu amigo? Olha, isso é fundamental, Lúcio. Você sabe bem, quando nós trabalhamos juntos, a questão do planejamento tem que ter um orçamento que venha junto. É claro, isso é uma coisa óbvia, né? Você lembra do Fórum Permanente, né, de combate à violência contra a mulher, criamos na Casa da Mulher Brasileira, você tomou à frente nesse processo, né, o GT Feminicídio, todo esse trabalho. Então nós precisamos que a cada coisa planejada se venha um orçamento que é feito de um ano para o outro. Mas hoje os orçamentos são peças fictícias. Você vem aí agora, você vê, quando você trabalha, começando pelos ministérios, a baixa execução, né? Recurso público tem que chegar no público, tem que chegar na ponta, 100%, porque quando ele chega na ponta sem nenhum desvio, de forma correta, ele é revolucionário. Essa é a lógica, é o recurso dos nossos impostos que precisam chegar. O sistema exclui, e o sistema mesmo precisa retornar, reincluir, ter equipamentos, ter ferramentas, ter política pública de reinclusão. Quando eu não faço isso, a gente começa a ter esses transbordos, né, do sistema, que é o aumento exagerado da violência, que é a questão dos meninos saindo da escola, a questão do roubo, do roubo seguido de morte, da questão do tráfico, do sistema
de exceção, onde os traficantes e as milícias tomam conta. É disso que nós estamos falando, Lúcia. Porque quando eu tiro dinheiro e coloco em políticas eleitoreiras, sim, porque quando eu faço um programa de transferência de renda sem ascensão social, é uma política eleitoreira. Sim. Eu deixo as pessoas dependentes, né? É uma coisa impressionante. Ou você vicia ou mata de vergonha o cidadão, já dizia o poeta. Então, assim, e é o que nós estamos vendo hoje. As políticas públicas estão se resumindo em programas de transferência de renda. E a gente sabe que isso é finito, que isso não tem como, porque eu transfiro de algum lugar para outro. Se eu não invisto para produzir essa renda, eu nem consigo transferir. E a não transferência de renda, as pessoas vivendo na miséria, as pessoas vivendo com fome, leva a esse quadro caótico que nós estamos vendo de violência. E a gente sabe, né, Lúcia, muitas vezes as mulheres não denunciam porque vivem dependentes economicamente. Sem dúvida. Né? Isso é um absurdo. Por isso a gente tem que aumentar esse processo da renda, do trabalho. Esse é um mote fundamental para que a gente possa, porque ele é uma mola para a mudança, né? Ele leva à mudança. Essa questão, as mulheres são muito melhores gerentes do que os homens, muito melhores, né? A família, gerenciar todo o processo. Então os programas de governo têm que ser sempre para as mulheres. Agora, não pode ser simplesmente entregar, nós precisamos fazer com que essas pessoas evoluam. Você lembra das casas-abrigo, né? Como é que é complexa uma casa-abrigo. Então nós precisamos ter recurso para isso, tem que estar claro esse processo, porque isso é uma coisa que quanto mais a crise aumenta, quanto mais eu tenho exemplos ruins na liderança, líder é aquele que é seguido, tá, gente? Não adianta o camarada falar, não, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não existe. Então, o líder é aquele que é seguido. Você lembra de eu falar sobre isso? Quando um governo começa a falar mal de servidor público, todos os secretários falam mal de servidor público. Não é assim? Lembra que eu falei dessa coisa. Então, nós não podemos mais ter esse tipo de liderança. É muito importante que a gente entenda na escolha que vamos fazer. Eu vejo que é um processo dolorido que nós estamos passando. Nós precisamos resolver isso e dia 2 é o dia de resolver. É um dia que eu posso, com um voto, dar minha contribuição para mudar muitas coisas que eu queira mudar, respeitando a decisão de cada um. O que eu posso dizer para vocês é que nós temos muitos projetos interessantes para fazer no Senado, nós sabemos como fazer, nós temos leis, mais de 70 leis nessa dimensão, nessa direção enquanto distritais, e queremos repetir, fazer, aperfeiçoar, melhorar e dar um escopo muito maior, porque o senador tem a cabeça no Brasil e o pé na sua unidade da federação, no seu estado. Então eu quero poder fazer isso levando todas as leis de vanguarda que nós fizemos aqui no Distrito Federal, que estão aí, né? Eu estou colocando à disposição de toda a população, leis que realmente, se executadas plenamente, nós estamos fiscalizando isso, né? Por isso queremos ter mandato novamente para poder fiscalizar, elas mudam a vida das pessoas. Essa é uma coisa importante que nós possamos, como o Banco de Alimentos, que hoje tem 70 mil pessoas se alimentando em função de uma comida que era desperdiçada e em função de uma lei, de um projeto de lei que nós fizemos e assinamos. Então, Lúcia, a Secretaria da Mulher, hoje, como os hospitais específicos, como o tratamento específico, ela precisa ser prioridade no nosso Estado. Precisa por quê? Joia, mas como? É claro, se nós estamos tendo isso tudo acontecendo, é porque eu não estou fazendo, eu não estou indo na causa, eu estou dando aspirina. Né? Então, além das delegacias, as casas das mulheres brasileiras, as casas de abrigo, nós precisamos ir na causa, que é a educação. É fundamental. Porque se eu ficar só dando aspirina, essa dor de cabeça uma hora vai matar. Né? Ou é fígado, ou é estômago, eu tenho que descobrir qual é a causa. A causa é clara para todo mundo, é a educação. Então, se eu não invisto em modelos diferentes de educação, se eu não faço esse tratamento lá na hora do bullying, na escola, eu vou deixando isso passar e é muito mais caro
fazer isso depois, remediar com a aspirina para tirar a dor de cabeça. Tá certo? Então, tudo isso está voltado para uma coisa fundamental, que é nós entendermos, trazermos a escola para o século XXI. Né? Porque os meninos têm que ter uma educação de qualidade. Né? A gente tem um projeto super interessante que vem lá do Dom Mauro Morelli, quando eu fui secretário nacional no Ministério da Ciência e Tecnologia, é que o menino precisa se alimentar todos os dias. Hoje tem fome, o menino vai para a escola para complementar a sua alimentação, ou para se alimentar. Então nós temos que dar alimentação para ele o ano inteiro na escola. Então é a alimentação do escolar. E com isso... Sem carimbo no braço, né, Joey? Sem carimbo no braço. Agora, se eu estou há mais de 5 anos sem aumentar o per capita da alimentação desse menino, com a inflação de alimentos que houve no Brasil, é claro que as soluções malucas vão ser como essa de carimbar o braço. Muitas vezes o gestor fica lá, poxa, como é que eu vou fazer? Divide o ovo em 4. Né? Então, essa coisa de dar o carimbo no braço lá, foi a aspirina. Não resolve. Resolve é vir aqui e aumentar o per capita. Eu tenho que aumentar o recurso, eu tenho que botar comida de qualidade. E hoje, aqui no Distrito Federal, nós fizemos as leis necessárias. O Mandato Brasília Sustentável trabalhou na lei do Papa, que é uma lei do Executivo, para comprar, aumentar o valor e comprar do produtor local, dando uma alimentação de melhor qualidade para os alunos, uma discussão enorme, ampla, feita como tem que ser todas as leis. Discutidas, debatidas, dialogadas e chegar num consenso. Às vezes não é um lado de lá nem o lado de cá, é o consenso que tem que prevalecer. Né? Então, essa é a lógica de trabalho que a gente quer fazer e a lógica de trabalho que nós vamos defender no Senado, fazendo com que no Senado, onde você sabe, nós teremos espaço para o debate, a discussão em relação a esse combate que tem que ser dioturno, toda hora, todo minuto, a essa questão da violência contra a mulher. Porque nós temos que combater e ir lá na causa para poder ter. Só que isso é de longo prazo, gente. Não tem como você apertar um botão e resolver. Botão do pânico, resolve ali aquele, mas tem outros acontecendo. Então, educação, 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 melhorando todo dia. Essa é um mote que nós teremos no nosso mandato ao Senado. Esse é o nosso Joivale, o nosso candidato ao Senado Federal, e o número é 1, 2, 3, e está cheio de gente aqui falando, eu não posso deixar de mencionar aqui. Vamos lá, meus queridos, espera lá, Flávia Virgínia Rodrigues. É verdade, Joivale, é o que precisamos para o nosso Senado. A Marilã diz assim, lá do Itapuã é Joivale, 1, 2, 3, Janiele, 1, 2, 3, confirma. Márcia Maria de Lima, Cristiano Rios, verdade, Joi. Esse sim vale muito, coloca sempre o número. Joivale é tech. Joivale. Essa eu gostei. Joivale é tech. Joivale é pop. Joivale é agro. Joivale é senador. Essa foi ótima. Aí Cristiano diz assim, Joivale é boa beça. Cristiano, você é ótimo. Obrigado, meu querido. Obrigado que está chegando aqui agora, inclusive na nossa live pelo Instagram. Nós estamos aqui entrevistando esse homem que já tem uma experiência no Legislativo do Distrito Federal, uma experiência exitosa no Executivo do Distrito Federal, e agora lança o seu nome, a sua experiência, a sua expertise, o seu desejo de melhorar a vida das pessoas no Senado Federal. Joey, meu querido, saúde no Distrito Federal. Nós tivemos aí o dissabor e a tristeza de ver a cúpula da Secretaria de Saúde do Distrito Federal presa. Várias acusações pairando e orbitando em torno de. E a Câmara Legislativa, meu querido, não cumpriu o seu papel de fiscalizar, de bem representar a população do Distrito Federal, não instaurando a CPI da saúde, a CPI da pandemia, a CPI do IGES, seja lá o nome que for, para apurar a responsabilidade do Executivo em todas essas acusações que orbitavam em torno dele. A gente costuma sempre dizer que a CPI não é um órgão acusador, ele é um órgão investigativo, ele é um órgão que vai apurar, não é? E aí a Câmara Legislativa, essa gestão da Câmara Legislativa,
Entendeu, sabe lá Deus quais os motivos, né? Porque uma coisa é o motivo que a população sabe, outros são tantos outros que nós não sabemos e que não chegam a cada uma e a cada um de nós, daquelas pessoas que depositaram o voto ali na urna para eleger essa gestão que está findando o seu mandato. Meu amigo, o que você pode nos dizer em relação a isso? Uma coisa fundamental e que eu prometi aos deputados quando fui presidente da Câmara é que ela manteria a sua independência, e assim o fiz. Em todos os momentos, a Câmara Legislativa se posicionou. E lembro que ainda assim que tomei posse, 1º de janeiro, já convoquei a Câmara, porque tinha acontecido um aumento de passagem de ônibus da noite, na madrugada. Já convoquei a Câmara e nós trabalhamos para derrubar o aumento. Ficamos 3 ou 4 meses, fomos à Justiça, mostramos todo o potencial para que tudo fosse às claras, para que tivesse transparência em tudo. E nós fizemos assim. Foi o mandato que fizemos na Câmara Legislativa. Dos 2 anos do IGES, do IPREV, todo o processo, nós tivemos um diálogo enorme com a população, um diálogo com o Poder Executivo, para ter responsabilidade. Não ser aquela oposição irresponsável, mas também não ser uma situação que enterra tudo. Essa é a lógica, né? Então, foi isso que nós fizemos, porque eu tinha um objetivo fundamental, que era ressignificar, né? E nós fizemos isso sabidamente, as pessoas sabem isso que nós fizemos. Agora, a questão da saúde no Distrito Federal, infelizmente, quantos casos, né, nós tivemos de corrupção? É um modelo claro de gestão inútil, de um formato de gestão ruim, hospitalocêntrica, de um formato de gestão que gasta demais e faz de menos, né? Eu me ofereci ao governador Agnello a ser o secretário de saúde, na época dele. E depois me ofereci a ser o secretário de saúde também no período do Rodrigo Hollenberg. Era um desafio que eu queria tocar, né? Porque a gente foi para os hospitais, enquanto deputado, com uma equipe, fazer planejamento estratégico de hospital. A gente teve projetos agora com a Fátima Souza, lá ainda quando era diretora da Faculdade de Saúde lá da UNB, com os agentes comunitários, inclusão digital dos agentes comunitários de saúde, para a gente fazer todo um trabalho de promoção de saúde, que todo mundo discursa, é como o desenvolvimento social. Todos os governadores discursam do desenvolvimento social. Nenhum assina o cheque. Todos os governadores discursam essa questão da violência contra a mulher. Nenhum assina o cheque. Isso não tem condição, a gente acabou de comentar sobre isso aqui, né? E na saúde, todos assinam o cheque, mas nenhum faz a gestão que deve fazer. Olha que coisa interessante. E colocam pessoas lá, muitas vezes despreparadas, ou, na maioria das vezes, muitas vezes, né, pessoas que não têm um caráter que a gente espera que tenha, né? Então, assim, isso é crime, a polícia tinha que tomar conta disso, tem que tomar conta disso, tem que ver o que aconteceu, mas a gestão da saúde é uma situação calamitosa. Eu estou com um menino que tem adenoide desde cedo, 8 anos para poder fazer, agora ficou surdo por causa da adenoide. Quem paga isso? Quem paga isso? Os impostos são altos, o valor é alto, e aí isso se recai sempre em cima do servidor, né? Do servidor público, etc, etc. Mas a gestão precisa ser melhorada. E aí nós já falamos, a gestão é gestão. É a gestão, simples assim. Essa questão da gestão da Secretaria de Saúde precisa entender que eu tive... Uma vez me chamaram lá porque quando tinha pediatria no hospital de base, não era o IGES, né? A Visa queria fechar a pediatria de lá, porque fez uma fiscalização, e eu fiz a conversa da Visa, né, da Vigilância Sanitária, com o pessoal da Secretaria de Saúde. E pasmem, meus amigos, o setor de trabalho que faz a parte de manutenção na Secretaria de Saúde é completamente desaparelhado. Não tem nada. Nós temos mais de 700 mil metros quadrados cobertos, né, de hospitais, e tem pouquíssimos profissionais, tem uma fila enorme, e o critério que à época me colocaram é o seguinte, eu falei, mas tudo bem, como é que é? Precisa fazer a questão da pediatria, tem que pintar, tem que fazer aquilo que precisava fazer, que a Visa pediu lá na mesa de negociação que nós estávamos. Não tinha gente, falei, mas como é que vocês fazem o critério? O secretário que toca, é um critério político, de atendimento político. É assim,
a gente precisa trazer a gestão da secretaria. Nós temos 3 sistemas lá, né? Temos o sistema do IGES, o TRECCare e outro sistema, e esses não se conversam. Então, eu não tenho um prontuário eletrônico que converse. Quando eu quero levar para o IGES, eu tenho que fazer tudo lá de novo. Isso é a coisa mais absurda do mundo. É ilógica, não tem lógica, né? E aí você vai dizer, mas por que assim? Eu vou dar outro exemplo. A gente sempre trabalhou muito, porque tem as instituições na parte social que fazem um trabalho fantástico para o governo. Elas são instituições, Casa de Ismael, CEAL, Casa Azul, são instituições, né? E essas instituições, elas fazem uma parte do trabalho, são sem fins lucrativos, né? Tem os seus profissionais, e sem elas a questão social não anda, né? Eu tenho a secretaria, tem todo um sistema, né, que precisa. Eu lembro do CEAL, porque o Padre José e a Inês são pessoas altruístas, mais de 500 meninos se tratando, e tem uma pessoa muito ligada a Clevane, minha esposa, que é uma surda oralizada, né, que fala, conversa com a gente, ouve, lê, faz leitura labial. A gente ia levá-la sempre para refazer os exames, e a gente ficou apaixonado por aquela instituição. Somos apaixonados. E vinha o recurso do governo federal e parava na Secretaria de Saúde. E a gente ia lá para ver se resolvia isso, porque essas instituições não têm caixa, elas não são empresas. Elas vivem desta contribuição do governo e fazem o trabalho. E sempre atrasa, sempre atrasa. E você está sempre olhando, gente, nós fizemos algumas leis para melhorar isso. Não foi suficiente, porque é o sistema. Tem que melhorar o sistema, tem que mudar o sistema, né? Então, chegava lá, o recurso parado. O recurso já tinha saído do governo federal, tinha o recurso, porque tem o contrato, e estava parado na Secretaria de Saúde. Então, assim, e as crianças, a questão do SUS hoje, pagar R$6 por uma consulta. Olhe bem, como é que essa instituição sobrevive? Então, essa realidade precisa ser azeitada. E muitas vezes, das salas, das reuniões dos políticos, dos gabinetes, não conseguem enxergar, botar o pé no chão e voltar lá no ponto. Isso que eu acho que foi muito importante para mim. Eu saí do mandato, não me candidatei e passei a visitar e conhecer e sentir as dores da população novamente, e até porque eu moro na roça e muitas vezes sou eu que trago as pessoas que vão lá na minha casa me procurar, porque não tem transporte à noite, no domingo, e eu os trago na UPA, e normalmente na UPA não tem a estrutura que precisa, e eu os levo no hospital. Acabo sempre no Hospital do Paranoá. Vou na UPA de São Sebastião, acabo no Hospital do Paranoá. Então, essa visão, esse pé no chão, nós temos e temos a experiência de como resolver, como ajudar a resolver, e é isso que eu preciso, Lúcia, essa oportunidade para que as pessoas entendam isso e possam ter uma opção no Senado, que é a opção de ter Joy-Vale novamente com um mandato no Senado para colocar em prática toda essa experiência, todo esse trabalho, com seriedade, com vontade, com altruísmo e com muita paixão. Meu querido, você falou 2 vezes em sua fala a palavra, em momentos distintos, dores, dor. E é exatamente assim que a população sente hoje. Ela se sente dolorida, ela se sente magoada pela falta de credibilidade das instituições públicas, pela falta de credibilidade daqueles ou daquelas que nós escolhemos para nos representar em todas as esferas, a dor de uma saúde que escolhe quem vive e quem morre, né? A dor de uma educação não inclusiva e segregadora, né? A dor de uma falta de acessibilidade, de uma mobilidade que não existe, né? A dor da violência que permeia o nosso dia a dia, né? Inclusive a vida dos nossos jovens, das nossas crianças, a dor dos nossos jovens que estão sem expectativa, sem esperança, sem visão de futuro. Joy, é essa dor que nós estamos todos os dias com a população, e você também está, que você percebe. Essa dor da desesperança, essa dor da tristeza e do descrédito mesmo. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim: Lúcia, eu não sei em quem vou votar. Eu não sei nem se eu vou votar. Então, meu amigo, nós estamos nos últimos momentos aqui do nosso programa, e eu quero que você aproveite agora esse momento e você converse com as pessoas que conhecem você e com as pessoas que vão conhecer você.
conheçam o seu trabalho, porque o seu trabalho, Joey, ele precede você. Né? O trabalho que você desenvolveu no Distrito Federal vem antes de você e legitima o seu pleito. Então conversa com essas pessoas, Joey, que precisam escutar de você um alento, um amparo e não promessa, porque essa palavra já caiu em desuso, mas a responsabilidade de que você, na Câmara Alta, ali que parece que é tão distante da gente, meu Deus, quando a pessoa fala assim, Senado Federal, parece que está tão distante. Converse com essas pessoas agora, meu amigo. Minha amiga Lúcia, eu queria lhe pedir permissão para falar com o seu telespectador, você que está aí nos ouvindo. A gente fez um trabalho de forma muito apaixonada na política, porque eu sou assim. Eu me entrego completamente àquilo que eu me coloco para fazer. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço, um sonhador, mas um realizador de sonhos. Eu quero dizer para vocês que essa desesperança não é só de vocês, é minha também. Isso me fez voltar à política para que eu possa, eu também, ter esperança de novo. A minha família ter esperança, meus amigos, porque não sou eu, é um time todo que volta, né? Lúcia sabe disso, foi do time, é do time, esse time maravilhoso de pessoas altruístas que querem o bem das pessoas. É esse time que eu estou agora representando novamente e pedindo seu voto no número 123, Joy Vale, no Senado, para que a gente possa fazer tudo isso que nós falamos aqui, para que a gente possa estar trabalhando e ajudando o Distrito Federal, para que a gente possa estar trabalhando e ajudando o governo que ajudar aqui. Essa é a lógica, ser um mandato no Senado que tem a responsabilidade de fazer uma Brasília sustentável que seja um exemplo para um Brasil sustentável. Eita, 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 Joy Vale é a cara da população do Distrito Federal. Cadê as palminhas aí, Martim? Obrigada, Martim, obrigada, Joy. Olha, gente, tem a gente aqui falando com a gente, rapidamente, Beatriz, que não por acaso é minha filha, um beijo para você também, Breno Oliveira, Joy Vale, 123, Cristiano Reis, 123, Alberto Soares de Souza, boa noite, nosso candidato ao Senado, bora Joy Vale, enfim, muitas pessoas aqui conversando conosco, a Márcia, um beijo para você, Márcia, Bel Mirandowski, um beijo, minha amiga, você sabe que você mora aqui, né? No coração e não pede nem licença. Quem mais aqui? Muita gente chegando. Um beijo para todos vocês. Granja, como é o nome dessa granja aqui, gente? Granja do Torto. Não, não é não. É Granja do Torto não, é outro nome que não passou agora, que eu não consigo mais localizar. Janiele Martins, equipe Planaltina, Joy Vale, senador, Flávia Virgínia Rodrigues, Marilã, enfim, muita gente, meus queridos, queridas, um beijo grande para vocês. Lisane Benevides, olha, obrigado por ter estado aqui conosco. E agora, gente, daqui a pouquinho, nós temos o poder de mudar o destino deste país. Nós temos o poder de mudar o destino do Distrito Federal. Nós temos o poder de minimizar as nossas dores, os nossos sentimentos de tristeza, de angústia, de ansiedade, de desesperança. Nós temos esse poder. Alguém já disse antes de mim que voto não tem preço, tem consequência. Então, minha amada e meu amado, agora, dia 2, votemos em quem verdadeiramente pode nos representar em todas as esferas, seja no Poder Executivo, Legislativo, Distrito Federal, Câmara Federal e Senado Federal. E esse é o Papa Besso, seu canal de denúncia, de informação e de acolhimento, porque, afinal de contas, meu querido e minha querida, o que nós queremos é viver. Mas o que nós exigimos é viver livre de toda violência, de toda opressão, de toda discriminação, de todo racismo e livre de todas as dores, com muito amor e esperança no coração. E até o próximo Papa Bessa, o seu canal de denúncia, de informação e de acolhimento.